Pode ser tanto excitatório quanto inibitório, tá? Existe uma integração de todos esses estímulos que chegam, tá? E aí, a partir dessa integração, lá na zona de gatilho, próximo ali do início do axônio, a gente tem canais voltagens dependentes. Então, se a despolarização dessa célula atingir o limiar, é desencadeado um potencial de ação. Então, é gerado um potencial de ação e essa mensagem ela é passada para frente. E quando a gente fala de sinapse química, a gente está falando de uma sinapse que acontece de forma mais lenta. E aí, eu quero deixar bem claro que aqui eu tô falando da sinapse em si, eu não tô falando da propagação do potencial de ação, tá? Porque tanto na elétrica quanto na química, isso vai depender se esse neurônio ele tem mielina, ele não tem mielina. Eu tô falando da sinapse em si, tá? O fato de você passar essa informação de um neurônio para outro, de uma forma direta, que é elétrica, ou através de neurotransmissores, tá? Então, é uma sinapse mais lenta. Ela tem um sentido unidirecional, então ela se propaga de em um único sentido, ela não vai e volta a informação igual na elétrica, e ela é passível de modulação. Então, a grande maioria das sinapses que nós temos no nosso sistema nervoso, nós humanos, eu falo, a grande maioria são sinapses químicas, tá? Ah, professora, e as elétricas, elas não existem? Sim, elas existem. Mas essas sinapses elétricas, elas vão existir, pessoal, em locais onde a gente precisa passar essa informação de uma maneira muito rápida, direta e sincronizada, tá? Então, elas vão existir em algumas regiões específicas, como, por exemplo, lá no tronco encefálico e na retina, tá? Onde a gente precisa passar essa informação rápida. Então, pessoal, a sinapse elétrica, elas vão funcionar mais ou menos como um atalho, né? Então, elas vão garantir velocidade e uma sincronização. Já as sinapses químicas, elas vão funcionar como um painel de controle, vamos dizer assim. Então, elas vão permitir excitação, inibição, aprendizado, adaptação. Então, se a gente só tivesse a elétrica, o nosso sistema ele poderia ser muito rápido, mas ele seria um sistema rígido, tipo engessado, entendeu? Agora, se a gente tivesse só a química, ele seria um sistema mais flexível, mas também seria um pouquinho mais lento, entendeu? Então, juntas, elas se complementam. Então, apesar da gente ter sinapse química e elétrica, e as duas serem sinapses, né, a gente não pode ter uma só justamente por isso. Então, o nosso cérebro ele precisa ser rápido e adaptável, certo? E aí a gente mantém os dois tipos de sinapse.